Muito bem, iniciando então aqui a terceira e última parte do livro, a Gênese, né? Nós dividimos em três partes. A primeira, a Gênese segundo o Espiritismo, onde nós tivemos a oportunidade de estudar o início da nossa história, do nosso mundo, do universo, a partir da perspectiva espírita, que obviamente se baseia naquilo que a nossa ciência traz para nós, né? Traz como informações, como resultado de pesquisas, investigações. Depois, a segunda parte, os milagres segundo o Espiritismo, onde vimos ali passagens importantes dos evangelhos que falam dos milagres, e nós entendemos então o que é o milagre, que tipo de fenômeno é esse, quais são as suas implicações religiosas, as suas implicações morais. E agora entramos na terceira parte, as predições segundo o Espiritismo. E as predições, a gente lembra, como o próprio nome diz, ele vem de predizer, dizer algo que aconteça, fazer uma previsão, né, ou uma predição, né? Previsão é aquilo que você vê antes do momento acontecer, e predição é aquilo que você diz antes do momento acontecer. E Jesus falava muito sobre isso, das palavras, né, que ele dizia que muitas coisas acontecerão e as palavras não passarão e tudo mais. Então temos essas três partes. E a importância do livro A Gênese, quando Kardec apresentou para nós o nome do livro, né, A Gênese, Milagres e Predições segundo o Espiritismo. Então não é apenas o livro A Gênese, né, mas é um nome composto. A Gênese, Milagres e Predições segundo o Espiritismo. E Kardec, quando lançou esse livro, o que ele fez exatamente foi trazer para nós uma visão diferenciada daquilo que já era apresentado na Bíblia em especial, né? Porque tudo aquilo que era apresentado sobre a formação do mundo, em 6 dias, Adão e Eva, a própria origem do ser humano, vindo do barro, né? Aquela interpretação folclórica, aquela interpretação mística, ou mitológica, na verdade, que era apresentada, havia necessidade de um esclarecimento a partir de uma visão racional. Compreender o universo espiritual, a partir de um entendimento mais objetivo e mais correto de tudo aquilo que acontece no nosso universo. Depois os milagres, importante a compreensão do que é exatamente milagre, porque ele acaba sendo um fenômeno que impressiona as pessoas e levam a uma fé não raciocinada, mas uma fé muito mais emotiva do que racional, e aí entendendo um fenômeno, as leis que regem esse fenômeno, a interferência do mundo espiritual, a interferência dos próprios encarnados dotados dessa capacidade, e agora as predições. Entendemos exatamente qual é o real significado daquilo que Jesus apresentava. Por que importância isso? Né? Tomara que você melhore, Angelina. Vamos lá. Então, qual a importância disso? Nós temos, por exemplo, no Novo Testamento, no último livro, né, o livro das Revelações, o nosso bom e velho Apocalipse, traz para nós, né, com perdão da redundância, uma visão apocalíptica do nosso mundo, né, que já se tornou algo para nós de fim de mundo, algo transformador, algo destruidor, de mortos se levantando, o fim do mundo e tudo mais. E as palavras de Jesus muitas vezes são utilizadas, dependendo da forma como são interpretadas, para endossar esse fim de mundo. Então Kardec, quando ele faz uma análise para nós do que realmente significam essas predições, nós começamos a perceber que essa transformação que o nosso mundo vai sofrer, não apenas o nosso mundo, mas em especial nós, habitantes desse mundo, quando entendermos que somos nós que seremos transformados pelo nosso livre-arbítrio, pela força das circunstâncias, nós veremos então uma transformação do nosso mundo, e não simplesmente o seu fim. Então esperam que Jesus vai voltar, esperam que o mundo vai se transformar, mais uma vez esperam que os mortos vão se levantar. Isso porque fazem uma leitura ao pé da letra, sem levar em consideração aqueles dados importantes que nós já trouxemos.
Quem disse, quando disse, será que disse exatamente isso? De que forma que essa informação foi manipulada? De que forma que ela foi traduzida? Então hoje nós temos uma exploração da fé sustentada exatamente por essas interpretações. E Kardec já via isso na sua época e havia necessidade de entendermos exatamente quais eram essas palavras e o seu real significado. Então agora nós entramos na terceira parte. Sairemos então da parte científica, sairemos dessa parte mais técnica dos milagres e agora vamos entender exatamente o ensinamento moral trazido por Jesus. Não simplesmente impressionar, né, ou nos impressionarmos por aquilo que ele fez em termos de fenômeno, mas entender exatamente os seus ensinamentos para que nós possamos hoje direcionar as nossas ações, direcionar as nossas vidas dentro dessas instruções que são, sem dúvida nenhuma, as mais corretas para a nossa elevação e para a nossa transformação. Né? Os fenômenos, como a gente já viu, né, Didima? Ele tinha como objetivo principal chamar a atenção das pessoas. Ótimo, chamou a atenção. Agora chama a atenção para quê? Esse é o grande problema. Então, isso que nós temos agora que estudar, compreender exatamente essas passagens, e inicialmente, então, aqui nas predições segundo o Espiritismo, nós temos duas passagens que são importantes. Aqui, deixa eu pegar. Primeiro, no capítulo 16, dessa terceira parte, as predições segundo o Espiritismo, onde nós vamos estudar a teoria da presciência, de que forma que funciona essa visão antecipada dos fatos. E depois no capítulo 17, que será para nós aqui o último capítulo, não, o penúltimo capítulo, nós teremos então aqui as predições do Evangelho, e aí nós temos aqui várias passagens, né? Como por exemplo, ninguém é profeta em sua terra, a morte e paixão de Jesus, perseguição aos apóstolos, cidades impenitentes, ruína do templo de Jerusalém, maldição aos fariseus, minhas palavras não passarão, a pedra angular, parábola dos vinhateiros homicidas, um só rebanho, um só pastor, advento de Elias, anunciação do Consolador, segundo advento do Cristo, sinais precursores, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e depois o juízo final. E finalmente no capítulo 18, nós temos aqui os tempos são chegados, sinais dos tempos e a nova geração. Esse capítulo 18 trata dessa fase de transição planetária que o nosso mundo vem vivendo, que Divaldo Franco já psicografou sobre isso, falando sobre os espíritos que acompanharão a evolução do nosso mundo, os espíritos que serão exilados para mundos inferiores compatíveis com o seu grau evolutivo, e a migração de novos espíritos, ou a imigração de espíritos com conhecimentos e valores mais elevados, que vão nos impulsionar, nos estimular, nos influenciar nesse processo de transformação. Então, nesse capítulo 18, trata exatamente esses tempos são chegados. Não aquela visão apocalíptica como foi mostrada para nós, de fim de mundo, de arrebatamento e de mortos e coisa e tal, mas exatamente entendendo como funcionará esse processo de transformação. Então são esses três capítulos que nós vamos estudar, 16, 17 e 18. E esse primeiro é muito teórico, são 17 itens que nós vamos estudar aqui. Kardec para explicar exatamente como funciona essa ideia das predições, ou da pré-ciência, né? Ciência significa conhecimento, pré-ciência é ter um conhecimento prévio. Então nós temos ali vários substantivos que têm esse prefixo, né? Previsão, pré-ciência, predição. Né? Então temos todas esses fenômenos que acontecem no nosso mundo. Estudaremos isso, claro, para poder embasar aquilo que foi trazido nos evangelhos, mas também adaptaremos e aplicaremos esse conhecimento naquilo que nós temos no mundo hoje, de pessoas que têm previsões, pré-sentimentos, a mesma coisa também, uma sensação de que alguma coisa vai acontecer antes que ela aconteça. Então, predição, pré-ciência, previsão, pressentimento. Então temos ali esse prefixo, o pré, dizendo que alguma coisa acontece ou acaba sendo conhecida antes que ela aconteça. E aí nós aplicaremos esse conhecimento nos oráculos que nós temos na história da humanidade, em especial nos nossos tempos atuais. Pessoas que fazem leitura dos astros, da astrologia,
da quiromancia, leitura das mãos, das cartas e tantas outras formas, né, que nós temos de leitura de borra de café, de bola de cristal, de búzios, de runas, enfim. Todo esse conhecimento que nós temos, né, que teremos nesse capítulo, poderá ser aplicado também nessas práticas da atualidade que acabam sendo muitas vezes místicas, muitas vezes reais, porém abusivas, e outras vezes aplicadas de uma forma correta, visando realmente o bem e utilizada, né, tanto no que diz respeito às questões anímicas, onde o próprio indivíduo tem essa capacidade de prever aquilo que vai acontecer, como também a influência mediúnica, onde os espíritos fornecem, então, os subsídios, as informações, para nos ajudarem nesse processo de transformação. Então esse capítulo 16 vai trazer para nós todo esse conhecimento. E sempre deve ter, né, Brás? Né, tanto, não apenas no que diz respeito a essas previsões, mas com relação a qualquer coisa que fuja daquilo que é palpável, que pode ser compreendido. Então, animismo, mediunidade, tudo isso deve ser visto inicialmente com desconfiança, exatamente pelos abusos que são cometidos a partir dessas práticas, para depois filtrarmos, peneirarmos tudo isso e chegarmos naquilo que é verdadeiro, naquilo que é real. Né? Então, o próprio médium, vou no centro espírita, me coloco como médium, um trabalhador, aí a pergunta é, eu sou realmente médium? Isso eu não estou inventando, eu não estou forjando, eu não estou tendo uma impressão equivocada daquilo que eu tenho? Depois de tirar todas essas possibilidades, nós então entramos naquilo que é real. Aí vamos saber realmente se o indivíduo é médium e de que forma que ele utiliza essa mediunidade. Então vamos lá, capítulo 16, deixo rapidamente aqui na página 263, eu estou utilizando a versão digital do livro A Gênese, da editora Celd. Então vamos aqui, teoria da presciência. Como o conhecimento do futuro é possível? Compreende-se a previsão dos acontecimentos que são a consequência de uma situação presente, mas não daqueles que não têm nenhuma relação com o presente, ou ainda menos a dos atribuídos ao acaso. Kardec quis dizer o seguinte a partir daqui, que muitas vezes nós conseguimos prever o que vai acontecer, analisando os fatos atuais e as suas naturais consequências, os seus desdobramentos. Então, se pegarmos, por exemplo, muitas vezes isso é visto com abuso, né? A pessoa vai numa consulta, aí então aquele que é o atendente faz ali várias perguntas para analisar a vida da pessoa e consegue prever o que vai acontecer por aquilo que é óbvio. Né? Então, nós temos ali guerras, muitas guerras foram muitos profetas surgiram na história da humanidade, principalmente em épocas de grandes mudanças, grandes transformações, e ele olhava assim e dizia, olha, eu estou vendo que uma guerra vai acontecer. E na verdade ele não está prevendo uma guerra, ele está analisando os conflitos atuais, a tensão gerada entre determinados grupos, que a consequência natural será uma guerra. Então ele jogou ali uma resposta, a partir da análise que ele fez, que poderia ou não acontecer. Muitas vezes, como os fatos são tão óbvios, ele vai chegar a essa conclusão natural. Analisando, por exemplo, os quadros políticos aqui do Brasil, a gente pode fazer algumas previsões. Agora, Kardec não se referia a essas análises dos fatos presentes para chegarmos a alguma conclusão. Kardec dizia realmente daquele indivíduo que faz uma previsão sem que tenha nenhum conhecimento dos fatos. Então ele diz assim, as coisas futuras, dizem, não existem. Elas ainda estão no nada. Então, como saber que elas acontecerão? No entanto, os exemplos de predições realizadas são bastante numerosos, de onde somos forçados a concluir que aí se passa um fenômeno do qual não se tem explicação, uma vez que não há efeito sem causa. É essa causa que vamos tentar encontrar, e é ainda o Espiritismo, chave de tantos mistérios, que vai fornecê-la e que, além disso, nos mostrará que mesmo os fatos das predições não ocorrem fora das leis, não ocorrem fora das leis naturais. Aqui, quando se fala sobre esses inúmeros fenômenos que acontecem, nós temos depoimentos de pessoas que
que comentaram, né? Então tivemos ali aqueles acidentes com as Torres Gêmeas, aquele tsunami que aconteceu ali na região de Sumatra, ali naquela parte do Sudeste Asiático, tivemos terremotos, tivemos grandes tempestades de pessoas que tiveram realmente impressões. Crianças, pessoas comuns, que disseram, olha, eu tive um sonho de que alguma coisa vai acontecer, ou então eu ia fazer essa viagem, mas alguma coisa dizia que não devia fazer. E aí depois assim ele acabou cancelando a sua viagem, ou alguma coisa aconteceu que o impedia de participar daquele evento, e em seguida aconteceu uma tragédia. Quantos e quantos são os depoimentos de pessoas comuns, não são grandes artistas, nada disso, que realmente conseguem compreender o que vai acontecer, mas não tem explicação de como isso se dá. Então, como Kardec lembrou aqui, estudando essas leis naturais, estudando aquilo que acontece no mundo espiritual, que ainda foge ao nosso conhecimento, então a doutrina espírita pode nos ajudar nessa compreensão. Então vamos partir para esse conhecimento. Tomemos como comparação um exemplo nas coisas comuns, que nos ajudará a compreender o princípio que teremos de desenvolver. Vamos supor um homem colocado no cume de uma alta montanha, observando a vasta extensão na planície. Nessa situação, a distância de uma légua, mais ou menos 6,5 km, terá pouca coisa, e ele poderá facilmente abarcar com um olhar todos os acidentes do terreno, desde o começo até o fim desse caminho. Então, o exemplo que Kardec coloca para nós é que se nós estivermos no alto de uma montanha, observando uma determinada extensão e olhando uma estrada, nós poderemos lá de cima ver quais são as curvas, quais são as pontes, quais são ali os obstáculos que serão enfrentados, qual é o tempo que ele vai demorar para poder viajar. Um viajante, diz Kardec, que siga essa rota pela primeira vez, sabe que caminhando chegará ao fim. E isso é uma simples previsão da consequência de sua marcha. Entretanto, os acidentes do terreno, as subidas, as descidas, os rios que terá que transpor, os bosques que irá atravessar, os precipícios em que poderá cair, as casas hospitaleiras onde será possível repousar, os ladrões que o espreitem para roubá-lo, tudo isso depende de sua pessoa. É para ele o desconhecido, o futuro, porque sua visão não vai além de uma pequena área que o cerca. Quanto à duração, ele a mede pelo tempo que gasta em percorrer o caminho. Tire-lhe os pontos de referência e a duração desaparecerá. Para o homem que está no alto da montanha e que acompanha o viajante com o olhar, tudo aquilo é o presente. Suponhamos que esse homem desce ao encontro do viajante e lhe diz: em tal momento encontrarás tal coisa, serás atacado e socorrido. Ele lhe predirá o futuro para o viajante. Para o homem da montanha, esse futuro é o presente. Então vemos aqui que Kardec traz um exemplo bastante claro para nós. O que para um, tudo no futuro é uma surpresa, exatamente porque a sua visão é limitada pela distância, para aquele outro que tem uma visão mais ampla daquele ambiente, daquele local, e de todos os elementos que compõem aquela trajetória, ele está vendo tudo ao mesmo tempo. É uma questão de movimentar os olhos, movimentar a cabeça. Para nós hoje, né, usando a nossa tecnologia, imagina alguém no alto de uma montanha utilizando um binóculo. Então ele está vendo a pessoa chegando, está vendo a ponte quebrada aqui na frente. Mais para frente está vendo ali uma pequena baderna, um pouco mais para frente casas para ele morar. Aí ele corre para o cara e fala assim: olha, daqui a pouco você vai encontrar uma ponte quebrada. Como é que você sabe disso? Ah, eu sei porque eu vi. E mais para frente você vai ter problema com outras pessoas. Mas não se preocupa que logo em seguida você vai ser socorrido. Para aquele que está caminhando, tudo é uma surpresa. Mas para aquele que se encontra numa visão mais ampla, consegue ter todas essas previsões. Vamos agora para a questão real do que são essas previsões, já que elas saem, né, do nosso universo material. Se sairmos agora do círculo das coisas puramente materiais e se entrarmos pelo pensamento no domínio da vida espiritual, veremos esse fenômeno se produzir em escala maior. Os espíritos desmaterializados são como o homem da montanha.
O espaço e a duração desaparecem para eles, mas a extensão e a penetração da sua visão são proporcionais à depuração e à elevação que alcançaram na hierarquia espiritual. Eles são, em relação aos espíritos inferiores, como o homem munido de possante telescópio, ao lado daquele que dispõe apenas de seus olhos. Nos espíritos inferiores, a visão é circunscrita, não só porque eles dificilmente podem se afastar do mundo a que se acham presos, mas porque a grosseria de seus perispíritos encobre as coisas distantes, como um nevoeiro faz para os olhos do corpo. Compreende-se, pois, que, segundo o grau de perfeição, um espírito possa abarcar um período de alguns anos, de alguns séculos, ou mesmo de muitos milhares de anos. Portanto, o que é um século em presença do infinito? Aqui, antes da gente continuar, primeiro que nós não temos ainda compreensão de como isso funciona. Nós estamos tão presos nessa realidade de tempo e espaço. Eu dependo do local onde eu me encontro e dependo do tempo dentro desse universo geográfico. Saber que os dias são contados a partir da movimentação do nosso planeta, em torno de si próprio, dia e noite, em torno do Sol, compondo ali o nosso ano. Temos os nossos relógios. Então nós sabemos que as coisas são medidas a partir do tempo e dependem de um local onde eu me encontro. E quando nós falamos que no mundo espiritual, o tempo e o espaço para os espíritos mais elevados, obviamente, isso tudo não existe, para nós é difícil de entender. Como assim eles não percebem o tempo passar, ou não se importam, ou o tempo para eles não gera nenhuma influência? Como isso é possível? Então, para nós, essa limitação de compreensão sobre essa realidade nas esferas mais elevadas do mundo espiritual traz uma grande confusão. Mas a partir daquilo que os espíritos passaram por próprio Kardec, falando sobre as sensações e impressões dos espíritos, essa novidade, ele procurou então trabalhar essa realidade do mundo espiritual a partir dessas informações. Mas certamente para ele também, isso se tornava um enigma. Aliás, muito daquilo que nós estudamos na doutrina espírita, nós estudamos na teoria. Lembre que nós conversamos sobre isso, né? A gente fala sobre perispírito como se fosse uma coisa empacotada dentro da geladeira. Você vai no supermercado e compra uma caixinha de perispírito, com tamanha intimidade que a gente fala. Só que a gente não faz nem ideia o que isso significa. A gente sabe que existe. Mas como é que a gente vai ver isso? Você já viu? Você já pegou? Você já sentiu o cheiro? Sabe qual é a consistência? Qual é a aparência que ele tem? Não. Então a gente tem aquela pretensão, não, eu sou espírita porque o perispírito cobre o espírito, porque liga com o corpo. Você já viu isso? Não. Então que autoridade é essa que você está se achando? E muitas coisas também, não, vou para o mundo espiritual, vou lá para uma colônia ficar confortavelmente. Calma, meu amigo, a coisa não funciona assim. Porque eu sou médium, porque o pensamento, ele impulsiona o fluido cósmico universal, que atinge do outro lado do universo, porque o espírito flutua com a força do pensamento. Calma aí. De onde você acha que tudo isso? Pois é, dá uma meia dúzia aí que eu guardo um pacotinho. Então todas essas teorias que são apresentadas para nós, continuam sendo apenas teorias. Nós até sabemos que existem, mas não temos absolutamente nada de conhecimento de como isso funciona. Sabemos que existe, que elas existem, sabemos os seus efeitos, porque percebemos, ou mesmo os espíritos comentam conosco, mas é só. É a mesma coisa de espírita falar de física quântica. Chega numa palestra, não, porque agora nós temos a física quântica que vai mostrar para nós a realidade do mundo espiritual. Você faz ideia do que é física quântica? Ah, porque eu li na internet, lá estava no Google, estava lendo no Wikipedia e apareceu lá física quântica. Que autoridade é essa? Que intimidade é essa? Com uma coisa que você nem faz ideia do que significa. Então, muito disso para nós traz grande dificuldade. Nós temos, então, informações teóricas sobre a existência ou algum funcionamento daquilo que é apresentado, mas a gente não sabe como funciona. Então falar, por exemplo, nesse caso que a gente estava comentando, dos espíritos dizerem para nós que o tempo e o espaço para eles não tem importância, para nós é algo que dá um nó nos nossos neurônios.
Porque nós dependemos do tempo e espaço. Tanto é assim que no mundo espiritual nós teremos sono, nós teremos fome, nós pensaremos no dia, pensaremos na noite. O nosso vínculo com o mundo material é tão profundo que nós ainda dependeremos dessas impressões, desses sentidos. E somente aqueles espíritos absolutamente desmaterializados são capazes de viver independente disso. Mas ainda assim, para nós, se nós tentássemos nos colocar no lugar deles, nós ainda teremos ali uma grande confusão. Como assim? O dia e a noite para você não tem importância. No mundo espiritual nós vamos comemorar aniversário. A gente vai lembrar, no meu caso, 10 de janeiro, né? Chegar lá desencarnado, 10 de janeiro foi meu aniversário. Foi o dia que eu nasci lá na Terra. Já desencarnei, já estou em outra, e o meu pensamento está comemorando meu aniversário ainda. Natal, Ano Novo, tudo isso, todos esses eventos que acontecem aqui no mundo material terão ainda importância para nós. Mas para aqueles espíritos que já se desvincularam da rotina do nosso planeta, vivem de uma outra forma, que nós sequer imaginamos. Nem no mais criativo, nem estimulando a nossa imaginação de uma forma assim, absolutamente psicodélica, a gente vai conseguir entender o que significa viver pensando nisso, ou vivendo dessa forma. Então é a mesma coisa que Kardec diz. Olha só de novo essa passagem que a gente leu agora. Compreende-se, pois, que segundo o grau de perfeição, um espírito pode abarcar um período de alguns anos, de alguns séculos, ou mesmo de muitos milhares de anos. Porque o que é um século na presença do infinito? Imaginar, por exemplo, um espírito como Jesus, que falava de coisas que aconteceria 2000 anos depois. Já sabia que isso ia acontecer. Não só analisando os eventos que se desdobrariam, que, claro, um espírito da categoria dele, um espírito puro por excelência, sabe que o desenrolar da evolução de um determinado mundo passa por várias etapas e, inevitavelmente, nós chegaremos num estágio mais avançado, num estágio de maior compreensão. Então ele poderia dizer assim que vai chegar um momento em que todas as coisas serão colocadas no seu verdadeiro sentido, como foi colocado lá pelo Espírito Verdade, Jesus, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fez uma previsão que as coisas iam chegar no seu verdadeiro sentido? Não necessariamente, ele simplesmente disse aquilo que realmente ia acontecer. Com as tantas reencarnações que nós vamos vivendo, com todo o aprendizado, com toda a experiência, é natural que nós cresçamos. E é natural que nós comecemos então a respeitar essas leis. E é natural também que em determinado momento o mundo espiritual comece a atuar de uma forma mais incisiva para nos levar a esse aprendizado. Então imaginar que um espírito consegue ter essa visão toda é pela sua experiência, é pelo seu conhecimento e principalmente pela sua capacidade. E é aí que entra para nós o tal do grande enigma. O Brás colocou: o universo paralelo que nos rodeia ainda é segredo. É segredo, é mistério, é dúvida, é tudo, né, Brás? Não temos ainda como analisar essa realidade. O Arnaldo colocou lá em cima, né, a memória e o tempo de Hermílio Miranda, ele situa o espírito no passado, presente e futuro como observador de si mesmo. Então, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, está aí uma sugestão interessante. A Cindizinha colocou a teoria de Einstein, confirmada agora sobre as ondas gravitacionais, viagem no tempo. Isso dá um nó na cabeça só de pensar do ponto de vista material. Se for falar do lado espiritual da questão, então, pois é. E a gente vê assim: nossa, Einstein confirmou sobre as ondas gravitacionais. Você sabe do que ele está falando? Não, mas já pensou viajar no tempo? Você quebrar essa barreira desse progresso linear que a gente tem? Voltar no tempo para nós é uma grande fantasia. E é uma fantasia de criança ainda por cima, porque a gente quer voltar no tempo para aprontar. Se eu pudesse voltar no tempo, eu ia lá conversar com a mãe do Hitler, eu ia lá conversar com fulano, eu ia mudar minha vida e coisa e tal. A gente nunca pensa em voltar no tempo para uma coisa produtiva, né? É sempre para fazer arte. E agora começam então a surgir essas possibilidades de que talvez isso aconteça. Talvez nós tenhamos condições de fazer isso, mas como será realmente isso? Quais serão as consequências morais, principalmente, disso? Se é que isso vai ter. A Fraterna colocou no exemplo, né? Porque tem pessoas que respeitam o horário de um trabalho
por conta dos espíritos que possam estar presentes. Nesse caso, fraterna, a gente chegou a comentar num dia que os espíritos, embora, aqueles mais elevados principalmente, embora vivam nessa distância das agendas aqui do mundo material, vivendo de uma forma atemporal, né? Quando eles se comprometem com alguma atividade aqui no mundo material, eles devem respeitar a nossa agenda. Porque nós nos reunimos em determinado horário, em determinado local, que os espíritos têm que comparecer para participar daquele nosso evento. Então Jesus mesmo, ele veio numa época específica da humanidade em que a sua presença seria mais proveitosa. Os espíritos começaram a se organizar para trazer a doutrina espírita para nós, lá em meados do século XIX, começando ali com 1840 e pouco, né, que foi ali quando as irmãs Fox trouxeram para nós aquele evento, e depois o resto daquilo tudo que aconteceu, com a própria codificação começando a ser elaborada, os espíritos chegaram respeitando os eventos que aconteciam no nosso mundo, pela necessidade que eles tinham de intervir na nossa realidade. Mas eles, por si só, são independentes. Aqueles espíritos mais próximos que trabalham numa casa espírita, que trabalham com o horário de uma reunião mediúnica, há a necessidade de nós nos organizarmos de acordo com os nossos compromissos e eles participarem conosco nesse mesmo horário. Mas se eles tiverem que fazer alguma coisa que não depende da nossa participação, intervir aqui no nosso mundo, eles vão fazer qualquer hora. Então existe esse compromisso entre as equipes de lá com as equipes de cá para que a gente possa trabalhar em conjunto. Mas tudo aquilo que eles têm que fazer no seu próprio tempo independe da nossa vontade, da nossa intervenção. A Dídima colocou, né, nossos sentidos grosseiros não são ainda capazes de imaginar, né, imagina se sentir realmente. Se com a imaginação já é difícil, né, imagina, né? Vamos lá, pessoal, continuando. Sim. Palestra, então, tudo isso depende. Essa participação que eles têm em palestras, em trabalhos mediúnicos, em assistência para tratamentos espirituais, dependem da nossa participação. Se por acaso um espírito vem dar um suporte numa palestra, que vai acontecer hoje, quarta-feira, às 8 horas da noite, o espírito tem que se organizar para poder chegar nesse horário. Porque o trabalho dele está em conjunto com o nosso. E aí nós não podemos desvincular uma coisa com a outra. Mas as atividades do mundo espiritual são deles. As atividades vinculadas com o mundo físico, aí tem que ter um trabalho mais estreito. É um trabalho meio-dia, exatamente. Às vezes acontece isso. Eles participando do trabalho deles, nós participando do nosso, e assim gerando essa influência positiva, principalmente, né? Então, quanto mais vinculados estão às atividades do mundo material, maior a necessidade de conciliarmos as nossas agendas. Continuando. Os acontecimentos não se desenrolam sucessivamente diante dele, como os incidentes do caminho. Isso falando dos espíritos puros, né? Ou dos espíritos que podem prever aquilo que vai acontecer em alguns anos, alguns séculos, ou mesmo milhares de anos. Os acontecimentos não se desenrolam sucessivamente diante deles, como os incidentes do caminho do viajante. Ele vê simultaneamente o começo e o fim do período. Todos os acontecimentos que nesse período são o futuro para o homem da Terra, para ele são o presente. Então ele poderia vir nos dizer com certeza, tal coisa acontecerá em tal época, porque ele vê essa coisa como o homem da montanha vê o que aguarda o viajante pelo caminho. Se ele não o faz, é porque o conhecimento do futuro seria nocivo ao homem. Ele entravaria o seu livre-arbítrio, paralisando-o no trabalho que ele deve executar para o seu progresso. O bem e o mal que o esperam, conservando-se desconhecidos, são uma prova para ele. Então esses espíritos têm essa compreensão, têm esse conhecimento, mas não revelam sem que haja a grande necessidade. Ele precisa realmente fazer isso, ou não pode, ou não deve fazer isso. Quando fala sobre, no próprio Livro dos Espíritos, nós chegamos a falar sobre essa situação, Kardec perguntou se o homem pode saber o dia da sua morte. E os espíritos disseram que não, porque isso paralisaria seu livre-arbítrio.
Imagine se um espírito chegasse e trouxesse para nós uma informação real, ó, em tal dia, tal hora, tal ano você vai morrer. A partir dali isso geraria em nós uma mudança, um impacto tão grande, que nós ou desistiríamos, ou nós cairíamos entraríamos num desvio muito grande. Então há aquilo que pode ser dito ou aquilo que não pode ser dito, de acordo com a necessidade. Muitas revelações foram apresentadas, mas muitas delas, muitas mesmo, ficaram reservadas para tal pessoa, para tal momento, para tal época, e outras simplesmente não foram ditas. Na verdade, a esmagadora maioria, obviamente. E continua. E esse desconhecimento para nós, né, do bem e do mal que vai acontecer, é para nós uma grande prova, como foi dito. Porque nós temos que vivenciar essa experiência. Se nós formos avisados que alguma coisa ruim vai acontecer, como por exemplo, vamos supor que uma revelação chegue para nós, tudo que a gente falar aqui são revelações legítimas, feitas de acordo com a lei, né? Essa lei moral, né, que você fica sabendo porque é necessário que você saiba. Então o espírito vem para você durante seu sonho ou durante um trabalho mediúnico e diz assim, olha, o ano que vem vai ser um ano bastante problemático para você. Então se fortaleça, porque você vai precisar. E a gente já começa, puxa vida, o ano que vem vai ser complicado. Mas eu vou fazer isso, eu tenho confiança que isso vai dar certo. Então eu vou me preparar, vou me fortalecer, vou fazer as minhas reservas, seja lá como for. E aí então, chega no momento certo, ele começa a enfrentar. E ele vai dizer assim, eu sabia que isso ia acontecer. Mas e se por acaso para aquele espírito mais temeroso, de falar assim, olha, o ano que vem as coisas vão complicar para você. Aí ele começa a entrar em desespero, apatia, desistência. Imaginemos quantos suicídios aconteceriam no mundo se nós soubéssemos aquilo que nos espera em termos de provas difíceis. Quantas desistências nós teríamos? Então nós simplesmente vivemos a nossa vida motivados por essa fé, raciocinada naturalmente, sabendo da nossa necessidade evolutiva, das experiências que nós viveremos, das consequências da experiência conquistada. Mas é claro que nós somos temerosos. Quem está preparado para viver uma dificuldade? Se nós temos aquela esperança de sermos felizes. Então para nós esse desconhecimento é uma prova. Mas há aqueles que sabem. Nós tivemos aquelas informações de Chico Xavier, por exemplo, da época da sua desencarnação, que ele sabia quando ia desencarnar. É claro que um espírito daquela categoria, com o conhecimento que ele tinha, com a intimidade com o mundo espiritual, pela sua mediunidade, pelo seu compromisso e tudo mais, é muito fácil dizer para ele, olha, você vai desencarnar, mas fica tranquilo. A mesma coisa com o Divaldo Franco, né, que segundo o depoimento que ele deu, foi passado para ele o momento da sua desencarnação. Então, quer dizer, saber quando você vai desencarnar, quando as coisas estão todas muito bem encaixadas, com todos os compromissos bem resolvidos, fica muito fácil. E no nosso caso, que somos espíritos ainda batendo cabeça para um lado e para o outro, e de repente chegou, daqui a pouco você vai morrer. Quantos indivíduos simplesmente abririam mão da sua existência, simplesmente pelo fato de ter medo do desconhecido? Por medo de morrer, ele se mata. Olha que coisa curiosa. E isso são situações que acontecem o tempo todo. Continuando. Se uma tal faculdade, mesmo restrita, pode estar entre os atributos da criatura, a que grau de potência não deve ela se elevar no Criador, que abrange o infinito? Então, quer dizer, se o indivíduo tem ali aquele male-male, aquele seu atributo, aquele seu talento para prever alguma coisa, imaginemos então Deus que abrange todo o infinito. Para o Criador o tempo não existe. O começo e o fim dos mundos são o presente. Nesse mesmo panorama, o que é a duração da vida de um homem, de uma geração, de um povo? O Brás lembrando sempre da projeciologia, né, para poder, aqueles que têm condições de aprender, de vivenciar essa experiência, conhecer mais do mundo espiritual a partir dessa prática. Né? Entretanto, item número 4, como o homem tem que contribuir para o progresso geral,
e como certos acontecimentos devem resultar da sua cooperação, pode ser útil em certos casos que ele pressinta esses acontecimentos. Mais uma vez, pode ser útil em certos casos que ele pressinta esses acontecimentos a fim de lhe preparar o caminho e estar pronto para agir quando chegar o momento. É por isso que Deus, às vezes, permite que uma ponta do véu seja levantada, mas é sempre com um fim útil e jamais para satisfazer uma vã curiosidade. Aqui a gente encaixa rapidamente, né, que essa visão que nós temos desses mistérios que envolvem nossa vida, naquilo que diz respeito não somente ao futuro, mas também ao passado. Saber o passado para nós pode ser tão perturbador quanto saber o futuro. E saber o futuro pode ser tão perturbador quanto saber o passado. Então, quando isso acontece, dessa informação chegar, independente da forma, porque pode chegar das formas mais inusitadas, alguém chega e te fala do nada, um médium te comenta, você tem um sonho, você tem uma impressão. Se isso chega, é porque deve chegar. Mesmo que chegue um obsessor, faz uma previsão ruim e a coisa acontece. Se esse obsessor, esse espírito perturbado, te trouxe essa informação, é porque você tinha merecimento e afinidade com ele para receber essa informação perturbadora. Então, quando tem aquela história que a gente diz que não tem uma folha que caia sem que Deus saiba, isso envolve também as experiências negativas que nós temos que viver, porque mesmo as negativas são necessidades que nós temos. É aquele remédio amargo, aquele tratamento doloroso para nos levar a uma condição melhor. Então, isso sempre chega para nós de acordo com uma necessidade. Imaginando uma situação, alguém chega, por exemplo, para um profissional, um psicólogo ou um praticante qualquer, de terapias de vivências passadas, de regressão de memória, e ele desesperadamente diz assim: eu preciso saber o que eu fiz na minha vida anterior. Corrigindo, falo vida anterior porque é a forma popular. Porque a gente tem que lembrar que nós não temos vidas futuras ou vidas passadas. A nossa vida é única. Nós temos experiências passadas e experiências futuras. Vivências passadas e vivências futuras. Mas eu não tenho vida passada. Isso é importante a gente corrigir o nosso vocabulário para evitar o equívoco. Ah, eu queria saber quem eu fui na vida passada. Quantas vidas você tem? Você nunca morreu, você é um espírito vivo. Mas vamos lá. O indivíduo foi, então, aquele cidadão que faz essa prática de terapia de vivências passadas, e ele insiste, não, porque eu quero tentar, porque eu quero saber. Ele tenta uma vez, tenta outra vez, e aí os espíritos dizem assim: bom, já que ele quer aprender alguma coisa, vamos mostrar. Ou seja, se acontece, é porque há uma permissão para que isso aconteça. Nós não sabemos também como isso acontece. Quem julga, quem deixa de julgar, sabemos que tudo parte de Deus. Mas a partir dali, nessa escala hierárquica, até chegar na assistência que nós temos, existe uma infinidade de etapas ali que nós não compreendemos. Mas se a coisa acontece, é porque tem que acontecer. Seja uma experiência positiva, seja ela negativa. Essa missão pode, então, ser dada não a todos os espíritos, uma vez que existem muitos que não conhecem o futuro mais do que o homem, mas há alguns espíritos suficientemente adiantados para desempenhá-la. Ora, observa-se que essas espécies de revelações sempre são feitas espontaneamente, e jamais, ou pelo menos muito raramente, em resposta a uma pergunta direta. Então esse raramente foi exatamente esse caso que eu comentei com vocês. Já que ele está querendo saber, vamos oferecer para ele essa oportunidade. Isso acontece até numa reencarnação. Nós vimos São Luís trazendo uma explicação para Kardec sobre um criminoso arrependido, lá no livro O Céu e o Inferno, em que a resposta foi: o indivíduo veio, reencarnou, cometeu um crime, desencarnou e estava extremamente arrependido. Cometeu um latrocínio, aquele roubo seguido de morte. E aí então Kardec perguntou: mas o que levou esse espírito a fazer isso? A resposta: ele era um espírito atrasado e desejou vivenciar essa experiência e foi concedida a ele. E aí então ele se arriscou e errou. Para ele foi um aprendizado, para aqueles que passaram por essa experiência foi também um aprendizado. E aí então entra aquela grande teia que encadeia ali, né, o que vincula experiências de um com experiências do outro, necessidades e tudo mais. Então aqui a gente viu que os espíritos que estão comprometidos
com essas revelações, têm elevação suficiente para saberem o que estão fazendo. Porque muitos de nós, que chegaremos no mundo espiritual, teremos a mesma compreensão que os encarnados, ou seja, a gente vai enxergar apenas um palmo diante do nariz. Podemos até ter um conhecimento melhor de acordo com o nosso progresso, com o nosso comprometimento com cada tarefa, com a compreensão que vai se desenvolvendo. A gente pode olhar para a vida de uma pessoa e saber o que vai acontecer com ela, e daí nós temos então um compromisso de ajudá-la nesse percurso. Muitos espíritos familiares, muitos espíritos protetores, trazem esse conhecimento em virtude da missão que estão desempenhando. E lembrando sempre que um espírito missionário não significa necessariamente um espírito elevado. Nós temos missões simples, a gente já conversou sobre isso. Os pais, por exemplo, de uma criança, têm a missão de coordenar a sua existência, de ajudá-la no seu desenvolvimento. E são espíritos comuns. No Livro dos Espíritos, dizendo que a paternidade e a maternidade é uma missão. Então, grandes missionários são grandes missionários, mas todos nós temos um trabalho para fazer, uma missão, um compromisso. Eu nasci para ser um professor. A minha missão é a pedagogia, é o magistério. Eu nasci para ser um advogado, a minha missão é trabalhar pela justiça. Se eu vou cumprir ou não é outra história. Mas o meu compromisso foi estabelecido. Então a nossa existência vai depender de missões, expiações e provas. Quanto mais elevado eu tenho, mais diferente é essa categoria. Então aqui nós temos de novo, essa missão pode, então, ser dada não a todos os espíritos, mas a alguns espíritos suficientemente adiantados para desempenhá-las, ou seja, saber o que vai fazer. Continuando, item número 5. Essa missão pode igualmente estar reservada a certos homens. E eis aqui de que maneira. Então isso pode ter a missão de ter essa revelação a partir do mundo espiritual e a partir do mundo material. Médiuns, aqueles que são chamados de profetas, aqueles que são chamados de oráculos, indivíduos que têm esse pressentimento. Muitas vezes nós temos, por exemplo, no atendimento fraterno, algumas pessoas nos escrevem, falando do atendimento fraterno lá do espiritismo.net, pessoas que dizem assim, olha, eu não sei porquê, mas de vez em quando eu tenho sonho com coisas que são ruins, que vão acontecer e as coisas acontecem. Por que eu tenho isso? Vai saber. Muitas vezes para ela é uma forma dela se tornar mais sensível ao sofrimento alheio. De que forma que ela pode ajudar? E a pessoa diz assim, olha, eu tenho essa impressão, eu devo contar para as pessoas o que vai acontecer? Muitas vezes ela vê, não pode fazer nada e não adianta contar. Ela tem que guardar para ela. São aflições pessoais que ela tem que viver. Por que isso acontece? Não sabemos. Não temos como recorrer ao currículo de cada um para saber qual é o seu histórico, as suas necessidades. Mas tem pessoas que têm não apenas essa sensibilidade de ter pequenos flashes de eventos que vão acontecer, mas temos aqueles também que têm grande missão de trazer essas revelações que realmente tratam do destino de grupos, de comunidades da própria humanidade. Aqui, por exemplo, aquele a quem é confiado o encargo de revelar um fato oculto pode receber sobre esse fato a sua revelia, contra a sua vontade, a inspiração dos espíritos que o conhecem e então transmiti-lo maquinalmente sem se dar conta do que está fazendo. Então o indivíduo percebe, alguém veio e soprou no ouvido dele alguma coisa, ou ele teve uma previsão de uma coisa que ia acontecer, sem desejar, sem saber, simplesmente sofrendo. Além disso, sabe-se que os êxtases da dupla vista, seja durante o sono ou no estado de vigília, a alma se desprende e adquire, em um grau mais ou menos elevado, as faculdades do espírito livre. Lembrando, que durante o desdobramento, o espírito tem mais lucidez, e daí então ele tem uma percepção melhor daquilo que acontece à sua volta. E isso é uma experiência que ele vivencia fora do seu corpo físico. Se for um espírito adiantado,
se sobretudo houver recebido, como os profetas, uma missão especial com essa finalidade, ele gozará, nos momentos de emancipação da alma, a faculdade de abarcar por si mesmo um período mais ou menos extenso, e verá, como se fosse no presente, os acontecimentos desse período. Quando se fala por si mesmo, significa que é algo anímico, não é algo mediúnico. Tudo que é mediúnico envolve um outro espírito. Tudo que é anímico é uma capacidade que ele próprio tem. Nesse caso nós temos pessoas. O cara dorme, teve ali uma experiência de desdobramento, teve uma grande revelação, quando ele acordou ele diz assim, nossa, eu vi uma coisa que vai acontecer que é terrível, ou uma coisa maravilhosa. E aí então começa aquela agitação da sua própria vida e ele tentando lidar com essa nova informação. Quanto mais sabedoria, melhor será a sua aplicação dessa informação. Se esses acontecimentos, aqui no caso, né, pode então revelá-los no mesmo instante, ou conservar a lembrança deles ao despertar. Se esses acontecimentos devem permanecer em segredo, ele os esquecerá, ou deles guardará apenas uma vaga intuição, o suficiente para guiá-lo instintivamente. Aqui a Auxilia colocou para nós, né, uma das minhas provas. 4 vezes seguida, ao retirar uma mensagem da caixinha de promessas, na casa de minha mãe, provar-te-ei na fornalha da aflição. Agradeci e pedi, né, por favor, não toque nos que me são caros. Sábado seguinte na minha casa foi levada por um incêndio, mas o que me era de valor estavam junto de mim, marido e filhos fora de casa. Né, nota, nos dias que sucederam, recebemos o tudo de uma casa, né, lar necessitava, né, tinha outro imóvel, entregue e confiança. Experiências de cada um. Teve uma situação semelhante, Auxileia, uma prima minha, ela estava passando por uma experiência mediúnica bastante problemática. Né? Em virtude do seu estado emocional, a mediunidade começou a aflorar em algumas experiências de um modo assim, um pouco perturbador para ela. Vendo coisas, alguns pequenos fenômenos acontecendo em casa e tudo mais, e ela me contou então um sonho que ela teve. Alguém disse para ela assim, olha, você vai sofrer um acidente, mas não se preocupa que vai dar tudo certo. E ela então ficou assim meio assustada, aquela coisa toda, né? Já que ela saía todo dia, indo para a faculdade, para o trabalho. Aí então ela pegou um carro, pegou um táxi, estava lá dirigindo o camarada, e de repente o carro sofreu um acidente. Teve ali um capotamento, aquela coisa toda, ela ficou assim um pouco assustada. Aí saiu do carro, fisicamente íntegra, emocionalmente um pouco perturbada, claro, mas tudo deu certo. E ela falou assim, inicialmente eu pensei que aquele sonho era só uma bobagem. 2 dias depois, 3 dias depois, aconteceu o acidente. Fala, professor, bonjour. Então a gente vê assim que são situações que acontecem de acordo com o nosso merecimento. São experiências que cada um vai vivenciando, algumas vezes de um modo muito particular, muito pessoal, que diz respeito somente a si mesmo, outras vezes de uma forma mais abrangente, envolvendo uma comunidade, envolvendo a humanidade. Eu já comentei com vocês sobre a questão das predições. Raul Teixeira, uma vez numa entrevista, isso já há bastante tempo, ele estava dando uma entrevista na TV Boa Nova, eu assisti por acaso aquele episódio, e ele falava logo em seguida daquilo que ia acontecer das Torres Gêmeas, que aconteceu em 2001. Eu sempre confundo 2001 das Torres Gêmeas com 2004 do tsunami, né? Mas acho que foi 2001, 9 de setembro, 11 de setembro de 2001. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam. E aí então, logo em seguida, ele foi dar uma entrevista na televisão para falar de pessoas que tiveram esse pressentimento. Uns tiveram pressentimento, outros tiveram uma previsão. Já vimos a diferença sobre isso, né? Algumas pessoas tiveram aquela sensação de que uma coisa ruim ia acontecer, envolvendo esse tipo de evento. Outros tiveram a visão de aviões batendo. E aí então o Raul estava falando sobre isso. E ele falava exatamente de alguns indivíduos que tinham uma capacidade de perceber pensamentos. Entravam em sintonia com essa dimensão espiritual e captavam ideias que estavam sendo transmitidas. Então ele dizia assim que muitas vezes a elaboração desse plano, várias pessoas conversando, pensando,
organizando o atentado, aquela coisa toda, enquanto eles estavam ali articulando suas ideias para poder executar aquele plano, suas ideias estavam sendo espalhadas pelo espaço. Lembra que a gente falou? Pensamento, fluido cósmico universal, sintonia e coisa e tal. E de repente pessoas pegavam, como se fosse um rádio, que você mexia no dial, passando, e de repente você pega ali um pensamento, uma frase, uma ideia, e você guarda aquilo. Então você fica assim, nossa, eu não sei porquê, mas eu estou com a impressão de que alguma coisa vai acontecer naquele lugar. Isso porque você percebeu as ideias que estavam sendo transmitidas. Isso é uma forma de pré-ciência por você ter percebido, captado ondas de pensamento que estavam sendo vinculadas. A mesma coisa acontece em situações comuns que a gente já conversou. Vimos isso inclusive estudando a fotografia do pensamento, lá no livro Obras Póstumas, né, quando a gente estudou. A gente chegou até a pegar um trechinho aqui do livro A Gênese. Pessoas que diziam assim, olha, eu estou com a impressão de que meu filho não está bem. Deixa eu ligar para ele. Pega o telefone, telefona para lá. Você está bem? Ah, não estou legal. Ou então sofri um acidente, ou o indivíduo desencarnou. Aí fica se perguntando como isso aconteceu. Enquanto os eventos vão se desenrolando, emoções e ideias vão sendo distribuídas pelo espaço. Quando você tem uma afinidade com alguém, fica muito mais fácil você entrar nessa faixa de pensamento. E aí então você percebe pelo pensamento aquilo que vai acontecer. Pessoas que têm muita afinidade, ou casais, ou familiares. Ah, fulano está chegando. 5 minutos depois a pessoa aparece. Nossa, como é que você sabe isso? Dentro dessas leis naturais, simplesmente você estava em sintonia com aquele pensamento, aquela pessoa desejava ir na tua casa, estava se mobilizando para a tua casa, e você viu isso no pensamento. Não foi nenhuma adivinhação, não foi nenhum fenômeno. A Fraterna colocou, né, isso acontece muito, né? Quando se trata de mães e filhos. Sim, irmãos, casais, qualquer grupo que tenha afinidade. E isso acontece para o bem e acontece para o mal. Lembrando uma amiga minha que tinha essa sensibilidade mediúnica, em que ela sentia de uma forma muito intensa nela aquilo que acontecia com alguém com quem ela tinha afinidade. Só que o problema era que se a pessoa não estava bem, ela absorvia aquilo que o outro estava sentindo. Então ela ficava assim, olha, eu estou com uma depressão, só que eu não tenho motivo nenhum para estar deprimido. E ela começa então a ligar, fulano, você está bem? Você está bem? Ah, não, eu estou com depressão. Então ela não só percebe o que o outro sente, como sente o que o outro sente. E fica acamada durante uma semana por um problema que não é dela. Olha que situação é essa. Outros vivem essas aflições de verem coisas ruins acontecendo, sem poder ficar nada, ficaria de uma forma passiva, vendo as coisas acontecerem sem poder fazer nada. Quantas experiências são assim? O Arnaldo colocou, né, poderia incluir nisso formas de pensamento e agrégoras? Sim, tudo aquilo que parte de ideias, Arnaldo, de pensamento, nós mobilizamos forças e mobilizamos elementos. E isso vem para nós então como consequência. E nós podemos criar essas formas. Então, vem ali para nós inicialmente as impressões, as sensações e também vem as elaborações. Como consequência desse vínculo, dessa afinidade mental que a gente tem. Por isso que a gente fala, e vocês percebem que eu estou falando com uma intimidade, como se eu soubesse tudo sobre isso, né? Então pelo menos eu tenho a facilidade de convencer vocês de que isso é verdade. Agora se eu estou falando a coisa certa eu já não sei. Porque eu estou falando de pensamento, de fluidos, de ideias, né? Nossa, como ele sabe, sem nada. Não faço ideia como isso acontece. A gente fala de um universo absolutamente abstrato para nós, que na teoria parece muito simples, mas como de fato isso funciona? Como um pensamento pode se transformar em energia e essa energia impulsionar elementos que afetam o outro indivíduo? Nem desencarnados de imediato nós entenderemos. Somente depois de muito estudo, de muito trabalho, de muitas experimentações, nós teremos uma ideia como isso funciona. E depois nós entraremos no campo das previsões, das predições, dos pressentimentos, da presciência. Tudo isso vem com calma. Então, lembrando sempre, são fenômenos que acontecem, como é que nós chegamos a essa conclusão? Pela observação. Sei que acontece porque eu vejo acontecer. Mas qual é a fisiologia do fenômeno? O que faz ele acontecer?
temos informações teóricas, mas simplesmente desconhecemos a prática. O Brás colocou, certa vez, eu brincando com um amigo meu, nós traduzimos uma música de Valdir Soriano, né, para o inglês, ficou só entre nós, né? Logo o cantor Falcão apareceu cantando, né? I'm not dog non, o Brás. Pois é, né? Vai que vocês, ou foi coincidência, que pode de fato acontecer, ou foi simplesmente uma afinidade que surgiu. Arnaldo colocou também a dica, né? A diversidade dos carismas. Hermínio Miranda, né? Tem muita coisa de premonição e previsão, né? Então está ali também mais informação para quem quiser se aproximar, se aprofundar um pouco mais nisso. A Mazilda lembrou também, né, de captar toque de telefone, né? Eu acho que fulano vai me ligar, o telefone toca. Algo absolutamente natural, só que causa em nós, como qualquer tipo de fenômeno que foge à nossa realidade material, causa em nós uma impressão. Aquela impressão de que eu tenho um certo poder, eu tenho um certo talento, ou tal coisa me assusta, mas compreendendo esse universo das leis naturais que envolvem essas energias, pelo menos compreendendo superficialmente, dentro desse campo teórico que nós estamos estudando, já sabemos como as coisas podem acontecer. Que não é nada excepcional, mas também não desmerece o seu valor. A gente sempre fala isso, como a gente falou do milagre. O fato de eu saber como acontece o milagre, não faz o milagre ser menos importante do que ele é, porque envolve questões envolvendo o mundo espiritual, envolve questões morais importantes, impressões que são causadas, estímulo da fé. Mas eu sei como ele funciona, e eu sei que é possível dele acontecer. Continuando, para a gente já chegar aqui na nossa reta final. Né? A mesma coisa, Zé, exatamente. Né? Você não morre mais, pensei e você apareceu. São situações tão simples. Lembra que eu falei para vocês numa outra oportunidade? A gente estava estudando sobre a força do pensamento. Não tem aquela história de você ficar encarando uma pessoa e olhar para você? Você está numa festa, numa sala de aula, num ambiente público, você fica olhando para aquela pessoa, de repente ela pega e vem e te encara. O que fez ela virar para você? Olha o campo das energias. Às vezes você não é nem bonito, nem atraente, nem está cheiroso, nem é rico. E a pessoa olha para você porque você está encarando ela. E por que isso tudo? Porque nós temos forças que se movimentam que para nós ainda são desconhecidas. Claro, né, fraterno? Isso para nós é muito interessante. E é muito legal quando a gente começa a compreender. E já está de bom tamanho, né, Hermes? Não é rico, mas o resto vai bem, então tá bom. Continuando, para a gente fechar. Seus irmãos faziam isso? Pois é. Às vezes eu lembro, Mazilda, na época que eu estava na escola, já faz bastante tempo, quando na sala de aula nós ficávamos brincando de um encarar o outro, para fazer o outro olhar. Aí chegava assim, um colega do lado, eu sentava no fundão, cutucava assim o outro e falava assim, ó, vamos fazer fulano olhar. E ficava olhando, e depois de ali, claro que demorava 5, 10 minutos, né? Do nada a pessoa virava para trás e te olhava. Aí um olhava para o outro, dava risada, né? Quer dizer, uma brincadeira inocente, mas que envolve uma prática ou um evento extremamente importante para a humanidade. Porque saindo da brincadeira de uma sala de aula, você tem muitas vezes uma descoberta, uma revelação, que envolve o destino da humanidade. O processo é o mesmo, só o valor e a intensidade que é diferente. Magnetismo, é força do pensamento, né, que faz o outro atrair, sintonia e tudo mais. Isso acontece, inclusive, né, dentro do campo das obsessões, indivíduos que acabam mostrando aquele pressentimento de que vem sendo observado, e isso acaba se tornando para ele quase que uma obsessão, uma perturbação, quando você tem espíritos próximos que criam esse vínculo mental com ele, para que ele se sinta observado e ele se sente observado. Seria mais ou menos isso. É aquele papelzinho mastigado que você sopra com a caneta. Faz o indivíduo olhar para você. E no caso das obsessões, para o indivíduo ter aquela paranoia, aquela perturbação toda, muitas vezes os espíritos ficam assim, ó, eu estou te perseguindo, você vai fazer isso, e ele fica com aquela sensação, tem alguém me perseguindo, alguma coisa ruim vai acontecer. Só que isso, nesse caso, não entra nesse campo das predições que a gente está dizendo agora. Entra mais no campo do magnetismo, da força do pensamento, né?
O Arnaldo colocou, né? E quando temos a impressão que alguém está nos olhando pelas costas, e quando viramos, confirmamos a sensação. Exatamente essa colocação que eu fiz agora, Arnaldo. Essas impressões que a gente tem em virtude dessa força do pensamento. Só que saindo do presente, nós temos o passado e temos o futuro, que também trazem para nós ali situações bastante complexas. Deixa eu fechar aqui então, pessoal. Deixa eu ver aqui rapidamente. Tá, os últimos parágrafos aqui. Deixa eu correr para cumprir o nosso horário. É assim que se vê essa faculdade desenvolver-se providencialmente em certas ocasiões, nos perigos iminentes, nas grandes calamidades, nas revoluções, e que a maioria das seitas perseguidas tem adquirido numerosos videntes. Aqui videntes entre aspas. É ainda assim que se veem os grandes comandantes marcharem resolutamente contra o inimigo com a certeza da vitória. Que os homens de gênio, como por exemplo Cristóvão Colombo, perseguem um objetivo predizendo, por assim dizer, o momento em que alcançarão. É que viram esse objetivo que não é desconhecido para seu espírito. Então, como a gente viu, ele pode ter o pressentimento, ele sente que tem alguma coisa ali, ele pode ter uma previsão, ele pode dizer alguma coisa desconhecida, ele pode conhecer alguma coisa à presciência. Tudo em virtude do quê? Dessa faculdade que ele tem. Ou da importância que ele tem como missionário. Portanto, o dom da predição não é mais sobrenatural do que uma imensidade de outros fenômenos. Ele se fundamenta nas propriedades da alma e nas leis que regem as relações entre o mundo invisível e visível que o Espiritismo fez conhecer. Mas como adquirir a existência de um mundo invisível se não admitimos a existência da alma, ou se a admitimos sem a individualidade após a morte? O incrédulo que nega a presciência é coerente com ele mesmo. Resta saber se ele mesmo é coerente com a lei natural. Né? Então a gente fecha por aqui esse item número 5. Vamos para o item número 6 na próxima segunda-feira para dar continuidade nesse assunto. É um assunto extremamente interessante, que faz parte do nosso cotidiano, e é importante para nós ter esse entendimento quando nós tratamos das questões místicas, pessoas que leem cartas, pessoas que leem à mão. Kardec vai falar um pouquinho mais sobre isso também, ele vai falar sobre os oráculos. Que você vai a uma pessoa, ela fala de alguma coisa que vai acontecer. Aí nós temos que saber, ela está fazendo uma especulação, ela está fazendo um desdobramento daquilo que ela vê. Por exemplo, né, só para a gente poder fazer aqui uma pequena brincadeira, você vai a uma cartomante, ela começa a virar ali as cartas, e primeiro você contou sua história para ela. Eu e minha esposa não estamos muito bem, a nossa família passa por problemas e coisa e tal, eu queria saber qual é o nosso futuro. E ela começa ali a virar as cartas e fala assim, se prepara porque uma coisa complicada vai acontecer. E aí a pessoa fica tensa, apreensiva, ela não fez nenhuma adivinhação, ela simplesmente trouxe para você uma consequência daquilo que você disse. Que claro, seu casamento não está bem, sua vida está complicada, qual é a previsão que você faz? Fazendo uma análise rápida, você vai prever que isso vai acontecer. Então nós temos que fazer uma análise cuidadosa daqueles que forjam esse talento, daqueles que fazem especulação, naturalmente, daqueles que têm o talento, mas fazem mau uso, e daqueles que têm o talento verdadeiro e sabem fazer aplicação. Até aqueles que têm essa habilidade, que não é um talento, é uma habilidade que a pessoa tem. Tem essa habilidade, mas não sabe o que fazer com ela. Então a gente vai continuar explorando um pouco mais esse assunto nos nossos próximos encontros, trazendo para vocês aqui o máximo de ilustração, de subsídios, para que a gente possa ter uma compreensão importante. Porque depois que nós estudarmos esse capítulo 15, 16, como nós já vimos, vem o capítulo 17, que são as predições do Evangelho. Para entendermos exatamente como Jesus sabia de tudo aquilo que ele disse, por que aquilo foi dito, e quais são as consequências daquilo que ele